Olá, este é o Integritude, o podcast Integridade com Atitude, um programa que já foi premiado pela Controladoria Geral da União como uma boa prática em integridade pública. Eu sou Ruth Bicalho, atualmente responsável pelas atividades correcionais do IFB e também faço parte da Unidade de Integridade, Transparência e Acesso à Informação, que inclusive é a unidade responsável pela elaboração e o monitoramento do plano de integridade no IFB. Estou aqui com o Dr. Daniel Catelli, procurador federal. Antes de iniciarmos, eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher parda, de estatura mediana, cabelos castanhos, compridos. Estou vestindo uma blusa azul, uma saia preta. Estamos aqui no estúdio da comunicação, que é composto por uma mesa, 2 cadeiras. Estou eu de frente com o Dr. Daniel, e aqui, no nosso lado, tem um painel muito bonito, né, com uma composição de diferentes temas do IFB. Bom, doutor Daniel, por favor, faça sua audiodescrição também. Meu nome é Daniel Catelli, eu sou procurador federal, né? Eu sou uma pessoa alta, um homem branco, cabelos castanhos, estou usando um óculos com aro preto, estou com uma camisa e um paletó azul. Muito bem, doutor. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o doutor Daniel Catelli, vou ler aqui rapidinho o currículo dele. Tá? Então, o doutor Daniel, além de procurador federal do IFB, ele é doutorando em estudos de Direito e Governança Global, é mestre em Administração Pública e especialista em Direito Administrativo, é supervisor acadêmico do MBA em Governança Pública, da IBRAD, é conselheiro do Conselho de Ética da Rede Governança Brasil e vice-presidente da Associação Nacional de Compliance. É membro da Comissão de Compliance ESG da OAB do Distrito Federal. Bom, atuou em diversos cargos de gestão e da área jurídica em mais de 10 órgãos públicos. Muita experiência, então, doutor Daniel Catelli, na temática de integridade pública e no tema que hoje falaremos com vocês nesse podcast, primeiro podcast de 2025 do Integritude. Falaremos sobre o tema condutas de natureza sexual. É um tema fundamental de ser discutido, um tema caro, eu diria, até para as instituições escolares, porque justamente, né, doutor Daniel, esse espaço é um espaço de proteção dos nossos estudantes, que é o bem mais precioso do IFB. Então, falaremos sobre essa temática, e aí a ideia é que a gente discuta com vocês aqui qual a diferença entre assédio sexual, condutas e outras condutas de natureza sexual? Como é que esse tema ele é abordado no âmbito administrativo, né? Então, falaremos sobre isso. Se você já sabe, que bom, venha, aprofunda com a gente. Se não sabe, curta com atenção, fique com a gente até o final. Doutor Daniel, por que trabalhar esse tema, assédio sexual e condutas de natureza sexual, sobre a ótica, a abordagem da integridade? Primeiramente, que a integridade é fundamental. Estamos numa instituição de ensino. Instituição de ensino, nós primeiro temos que dar o exemplo, como nós, servidores públicos, mas também como formadores que somos. E a integridade ela pode ser vista tanto sob o aspecto individual da conduta das pessoas, da conduta dos servidores, e nós temos aqui cerca de 1.700 servidores públicos federais atuando com mais de 20 mil alunos, e também podemos pensar na integridade sob o ponto de vista global, como eu falei, sob o ponto de vista mais amplo, sob o ponto de vista institucional, e do próprio exemplo que a gente tem para moldar condutas, para transformar comportamentos, mudar culturas organizacionais. E a temática do assédio sexual é muito sensível, porque ela envolve também uma transformação cultural muito importante que está acontecendo e a gente ainda precisa consolidar esse ambiente, um ambiente mais propício para que a gente possa trabalhar de forma mais adequada, para que as pessoas tenham dignidade no seu trabalho. Então, nós temos a questão da integridade do ponto de vista individual, do indivíduo, do servidor público, e também temos a questão do ponto de vista, pode ser visto do ponto de vista global, do ponto de vista organizacional. Perfeito. E aí, doutor Daniel, trabalhar essa temática do assédio sexual, a gente sabe que a sociedade está em evolução, constante evolução, e o tema, então, mudou a perspectiva, forma de encarar
o assédio sexual, não é? Então, lá em novembro de 2024, a CGU lançou uma cartilha chamada Guia Lilás, que está na sua segunda edição, e lá o conceito de assédio sexual é tratado como microviolências, que inicia de forma muito sutil, com brincadeiras, com comentários, e que quando não se produz ali uma intervenção, tende a se agravar ao longo do tempo, né? Então, esse Guia Lilás, ele faz uma distinção entre o que seria assédio sexual e outras condutas de conotação sexual. Então, é isso que a gente vai discutir hoje com vocês. Vamos começar, então, por aí, doutor? Explica para a gente qual a diferença entre assédio sexual e outras condutas de conotação sexual. É interessante, Ruth, que a gente precisa entender essa evolução do próprio conceito de assédio sexual. O assédio sexual, num primeiro momento, sob o ponto de vista da legislação, ele apareceu com maior força como crime. Então, para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, é interessante que as pessoas entendam que, num primeiro momento, o assédio sexual apareceu como um crime tipificado lá no Código Penal, que foi inserido lá no Código Penal. Posteriormente, o nosso Código de 1940, nós não tínhamos em 1940 a figura do assédio sexual. Depois, muitos anos depois, lá na década de 2000, já foi inserido esse crime. E esse crime, ele exige uma relação de hierarquia. E agora, respondendo a sua pergunta de uma forma mais clara, o assédio sexual, como o próprio nome fala, ele é um comportamento, em fundamental, ele é um comportamento não consentido. E eu falei para vocês primeiramente que na esfera criminal é preciso hierarquia, mas na esfera administrativa, e vocês que estão nos assistindo aqui, que são servidores, que são estudantes, saibam, na esfera administrativa, o assédio sexual, ele prescinde, ele não exige a hierarquia. Então nós podemos ter um assédio sexual horizontal, em pessoas que não têm hierarquia, ou vertical. Isso vai ser importante mais para frente, a gente pode falar, quando a gente estiver tratando da questão, por exemplo, do valimento do cargo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas são condutas de natureza sexual, que ocorrem de forma não consensual, de forma não consentida. Elas podem ser, são em geral por ação, e nós temos alguns tipos de assédio. Nós temos o assédio por intimidação e nós temos também o assédio por chantagem. Tem exemplos muito interessantes. Por exemplo, vamos supor que um professor ele se aproxime de uma aluna e exija dessa aluna favores sexuais para que ela possa obter uma nota na prova sem fazer a prova. Isso caracteriza uma conduta de assédio sexual. Também brincadeiras ofensivas, reiteradas, comportamentos de conduta sexual, tocar na pessoa de forma não consentida, com essa finalidade sexual. Temos uma série de condutas e as pessoas mais ou menos que entendem isso. E aí depois, no curso aqui do nosso podcast, a gente vai poder falar um pouquinho mais de outras condutas. Mas o fundamental, gente, que são condutas graves. O assédio sexual, ele ofende a dignidade da mulher ou do homem, que também pode ser vítima de assédio sexual. Ele ofende de forma grave, esse que a gente chama de bem jurídico, que é a dignidade da pessoa, a intimidade, a privacidade. E temos outras condutas também de natureza sexual, que são condutas menos graves, mas mesmo que menos graves, quer dizer que não são passíveis de demissão, ainda assim elas são punidas administrativamente, exatamente para que a gente evite aquele ciclo do assédio. Comportamentos que começam de uma forma mais branda, mas ainda assim ofensiva, e na falta de uma punição e de uma atuação mais severa da administração, eles podem se tornar comportamentos mais graves, e aí o assédio é um dos comportamentos mais graves, que pode gerar demissão, e é obrigatório para a administração, uma vez configurado o assédio sexual, que o gestor público, que a autoridade julgadora
aplique a demissão. Ótimo, então, vamos lá. O termo assédio sexual, devemos utilizá-lo em casos de situações gravosas, em que tem uma alta reprovabilidade social, certo? E nesses casos, então, cabe demissão. Muito bem. E no caso de outras condutas de conotação sexual, seria então essas condutas que podem soar como brincadeiras, de forma muito sutil, que às vezes até a vítima não sabe exatamente identificar, será que não é, será que é? E aí, nessas situações, então, caberia, penalidades do tipo de advertência e suspensão, ou seja, em ambos os casos, a administração tem que atuar para que não deixe essas condutas irem evoluindo, certo? Exatamente, exatamente essa a recomendação tanto da Advocacia Geral da União, nos seus pareceres, temos um parecer vinculante, como da Controladoria Geral da União, que é a CGU, que dá a orientação do sistema correcional. Essa é a orientação, exatamente isso, doutora Uhum. Ruth. É essa a questão. Aí, como a gente teve um aspecto importante nisso que a doutora Ruth está comentando, que é o seguinte: num primeiro momento, nós tínhamos, até alguns anos atrás, uma dificuldade na tipificação. Se sabia que existia o assédio sexual, se chegou até uma época a se cogitar que o assédio sexual na esfera administrativa tinha que ser o mesmo da esfera criminal. Nós conseguimos afastar isso, inclusive judicialmente. E depois, quando nós tivemos uma tomada de consciência, nós tivemos uma lei importante, que é a Lei 14.540 de 2023, que trata todo um programa federal para enfrentamento ao assédio sexual. E você, servidor, é preciso que você entenda que a administração precisa promover treinamentos, capacitações e momentos assim como esse que estão sendo realizados agora, e isso precisa inclusive ficar registrado por 5 anos. É importante isso. Mas aí o assédio sexual passou a ser tratado de uma forma diferente, porque havia muita dificuldade na tipificação, ou seja, no enquadramento. Algumas pessoas enquadravam em situações que gerariam advertências e suspensões, e outros enquadravam em situações de demissão. A administração definiu isso por um parecer vinculante da Advocacia Geral da União, aprovado pelo presidente da República. Quer dizer, ele é compulsório para todos os órgãos públicos federais. E ele quer dizer que, uma vez demonstrado o assédio sexual no processo, a autoridade pública não pode escolher a penalidade. Ela precisa aplicar a demissão, a destituição do cargo em comissão ou a cassação da aposentadoria, conforme o caso. Interessante esse histórico que você nos apresenta. E aí, então, no caso da esfera criminal, o, o assédio sexual tem a questão da hierarquia como um elemento chave, Certo. certo? E no âmbito administrativo, a hierarquia ela entra como um agravante, ela não necessariamente precisa estar ali para configurar o assédio sexual, certo? Então pode acontecer de forma horizontal, né, entre os Perfeito. servidores, né? Não precisa ter necessariamente uma relação aí de chefia, né? Perfeito, Verdade. Ruth. Então, só comentar uma situação que se discutiu judicialmente por algum tempo, se a relação professor-aluno era uma relação que envolvia hierarquia. Isso chegou a ser levado para os tribunais superiores. E felizmente nós conseguimos pacificar o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a relação professor-aluno, sim, é uma relação que envolve hierarquia, ainda que não exista o que a gente chama de poder hierárquico propriamente dito, como nós temos nas relações de trabalho. Porque o crime de assédio sexual, num primeiro momento, ele foi pensado numa relação de trabalho que é regida pela CLT, que você tem uma questão da ascendência, mas depois a gente conseguiu dar novas interpretações para isso, e a relação professor-aluno, é importante deixar muito claro, também é uma relação hierárquica. Então pode haver assédio sexual no âmbito administrativo, pode haver assédio sexual no âmbito criminal, e mais, ainda pode gerar uma indenização, uma ação da vítima em face do agressor. Olha, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso,
numa segunda parte aqui do nosso podcast, que é trazer casos mais concretos, e aí a gente vai voltar a esse tema, relação professor e estudante, né, numa posição de hierarquia. Então, doutor, atualmente o entendimento é identificar a conduta problemática, apurar e punir conforme, da melhor uma justiça, né, da melhor forma possível, com base aí nos preceitos legais que o doutor comentou. Então, é fundamental considerar o contexto em que aconteceu, certo? O histórico para ver se esse servidor, vamos dizer assim, ele tem uma conduta repetitiva, o impacto e a ofensa que causou na vítima, certo? Então, tudo isso vai entrando como agravante. E, se tiver, então, relações de poder envolvidas, mais um agravante, certo? Certo. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho agora dessas questões que a gente já trouxe mais conceituais para vocês. Vamos tentar identificar concretamente essas situações de assédio sexual e outras, condutas, né, de natureza sexual ou conotação sexual, para ficar mais fácil para o nosso público entender, certo? Perfeito. Essa diferença, inclusive, ela é importante, né, doutor, porque nem tudo é assédio sexual, certo? Então, Exatamente. quando vem uma conduta ou uma relação, que ali você não tem muito claro, e aí já diz, não, mas ele é um assediador sexual, então isso tem um impacto muito forte, né? Então, essa distinção também foi importante para dar clareza e a melhor condução administrativa para cada caso, né? Então, vamos falar um pouquinho, de situações, que a gente pode vivenciar e que vai ajudar você, leitor, né, você, nosso ouvinte, a entender melhor do que a gente está falando. Vamos lá, um primeiro caso. Situação de professor e estudante, tá? Um professor foi filmado dentro da repartição pública, então ali dentro do campus, foi filmado. Posteriormente, então, já no âmbito de um processo administrativo, ele questionou essa filmagem, dizendo que essa filmagem era clandestina, logo estava violando os seus direitos, a sua liberdade, né, da vida pessoal. Comente para a gente, doutor. Tem razão? Excelente pergunta. Excelente pergunta, até porque hoje nós vivemos em várias instituições públicas que elas têm o sistema CF, o sistema de rádio, elas têm um sistema de segurança específico, um sistema de monitoramento. Isso é público e notório. Será que dentro de uma repartição pública, doutora Ruth, uma repartição pública que tem uma finalidade específica prevista em lei, acessível ao público, não se pode invocar, e eu já estou afirmando, não se pode invocar privacidade em ambientes públicos, salvo situações muito específicas, por exemplo, dentro do banheiro, situações como essa, o box do banheiro, uma situação específica como essa. Agora, num ambiente escolar, não é possível, por exemplo, um ambiente numa sala de coordenação, uma situação como essa, você não pode, a pessoa não pode invocar a privacidade, uma vez que é inerente àquele próprio ambiente, um ambiente público, que as pessoas frequentem, tenham a liberdade de acessar aquele ambiente. Então, é da própria natureza do ambiente, ainda mais uma autarquia federal de natureza educacional como a nossa. Então, isso não pode ser invocado como escusa para que essa prova não seja admitida no processo. É muito importante essa sua colocação, porque são situações que têm se repetido. E importante, a doutora Ruth sabe, a gente tem, trabalhamos, conversamos bastante. Eu, além dos processos do IFB, como procurador federal, eu também atuo em processos de outras instituições. Então, nós temos várias, dezenas de instituições federais de ensino, dentre universidades, institutos federais, e esse ponto que a doutora Ruth colocou agora é uma situação que tem sido invocada e discutida em outros locais também. É o desafio de você provar, né? E aí, quando se prova, tem a questão, o questionamento dessa prova. Da legalidade Então, dessa é uma prova, complexidade, né? de fato. O tema. Vamos lá para outra situação, então, ainda nessa mesma toada. Imaginemos um professor, então a gente tem aí uma questão
de autoridade, tá? O professor, além de ter relação de hierarquia com o estudante, ele também ocupa um cargo de gestão. Bom, e aí, imagine esse professor convidando alguns estudantes para irem à sua residência, tá? Então o fato acontece na residência e ali, eh há uma importunação. No dia seguinte, então, essa estudante, ela registra uma denúncia falando dessa importunação e ela, posteriormente, se descobre que ela se sentiu obrigada a abrir mão de uma bolsa, tá, de pesquisa na instituição, cujo coordenador era esse professor, tá. Pergunto ao doutor, nesse caso, como o fato aconteceu em sua residência, pode a administração atuar? Pode sim, porque existe um elemento muito importante aí. Existe o que a gente chama de nexo de causalidade. Existe uma relação direta entre o convite que foi feito e a relação dele com os alunos. Isso é inerente ao ambiente escolar. Então, por que eu convidei a aluna X? Por que ele convidou a aluna X, o aluno Y? Porque eles eram alunos dele. Então, aí tinha uma relação com o ambiente escolar, com o exercício das atribuições. Então, esse convite foi inerente às atribuições dele, porque ele estava lá ministrando aulas para aqueles alunos. Veja que poderia ser diferente, por exemplo, um professor do GDF está convidando alunos de escolas particulares. Aí seria talvez uma questão privada, não teria uma relação direta com as aulas que ele dá. Seria uma relação comum. Aí teríamos outras infrações que poderíamos cogitar. Mas nesse exemplo que foi dado, muito importante, existe uma relação, uma conexão direta entre as atribuições do cargo do professor e a relação dele com os alunos e o ambiente escolar, que é o ambiente de uma autarquia federal. Então, é possível apurar, sim, esse tipo de comportamento. Inclusive o valimento do cargo, né, já que Exatamente. a Valimento estudante do se cargo. sentiu obrigada a Perfeitamente. a deixar uma bolsa de pesquisa. E explicando para quem está nos assistindo, o valimento do cargo é a forma como nós chamamos uma conduta prevista lá na 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é valer-se o servidor público da sua condição de servidor público para obter uma vantagem, que nesse caso vai ser de natureza sexual, para satisfação própria. Então, isso é o que a gente chama de valimento do cargo. Ele vai se valer da sua posição para ter um benefício, que é um benefício que não é acolhido pela lei. Ótimo, muito claro. Vamos a uma terceira eu adoro exemplos, doutor, eu acho que ajuda demais a gente consolidar os conceitos. Perfeito. Nesse terceiro exemplo, vamos falar então da relação agora entre servidores, tá? Então, dentro da repartição, 2 servidores, não há aí posição de hierarquia entre eles, são colegas. E, o servidor, gosta de passar a mão pelo cabelo da colega, gosta de fazer comentários, e inclusive, uma determinada vez, se sentiu autorizado a passar a mão pela sua coxa numa reunião. Esse servidor, então, sofreu um processo administrativo e, durante o transcorrer do processo, ele questionou, né, dizendo que: "Mas foi consentido. Eu atuava como eu atuava de forma consentida". E como era esse consentimento? Né, fica aquela grande interrogação. Da parte dele, então, a gente traz a ideia do como é que ele interpretou esse consentimento da colega. Então, o fato de ela vir com determinadas roupas, o fato de ela usar, inclusive, esmalte de cor vermelha, por exemplo, a cor vermelha, a cor do pecado, né? Então, tudo isso soava para ele como consentimento da colega. Então, pergunto ao doutor, o que é esse consentimento? O que é o consentimento? O consentimento, ele não precisa, obviamente que vamos primeiro colocar dentro desse seu exemplo. Será que, eventualmente, o fato dessa colega de trabalho não ter tido uma conduta mais assertiva, dizendo não, significa que ela concordava com isso? Que ela consentia, que ela estava satisfeita e que ela queria que ele prosseguisse? A resposta é negativa. Na verdade, não é necessário que a pessoa seja
taxativa, diga não de uma forma clara. Porque todo mundo que pratica uma conduta consegue perceber se ela é consentida ou se ela não é consentida. Nesse seu exemplo é muito claro. Nós podemos identificar esse consentimento por uma série de elementos. Ah, mas ela não disse não, quer dizer que ela consentiu? De modo algum. Será que a expressão da pessoa estava mostrando a retração de músculos? A pessoa pode ficar chocada. Não são todas as vítimas, todas as pessoas que no momento de choque, porque às vezes você tem uma relação de confiança. Veja bem, isso eu já peguei vários processos. Às vezes você tem uma relação de confiança onde a própria pessoa demora para ter uma reação mais efetiva. Tal o choque, às vezes, que ela teve com aquela conduta. Agora, você quer dizer, o fato dela não ter, a pessoa não ter dito não naquele momento significa que ela consentiu? Não. É perceptível, às vezes, pela postura corporal, pelo comportamento, pelas feições da pessoa, que ela não está consentindo, que ela não está agradável e satisfeita com aquele comportamento, ela está se sentindo mal. E com certeza a pessoa que está agindo dessa forma, ele consegue perceber que isso está acontecendo. Uhum. Então, assim, não é indispensável que a pessoa diga não com todas as letras, que ela afaste o braço, que ela faça nesse exemplo que você deu. Por quê? Porque o fato de não haver essa oposição mais expressa não significa consentimento. E pode ter certeza que, em geral, o assediador, quando ele faz isso, ele consegue perceber se a pessoa está ou não confortável com aquele comportamento, ou se ela está desconfortável com aquele comportamento. Mas essa situação de choque, e você tem uma formação Uhum. em psicologia, essa situação de choque é muito mais comum do que as pessoas imaginam. É muito comum que a primeira reação da vítima seja uma reação de estupor, de medo, de choque, De inesperado, né, de inesperado, porque às vezes é uma pessoa que você confia, uma pessoa que tem uma relação muito próxima com você, uma pessoa que, inclusive, usou às vezes de algum expediente, algum artifício para conquistar a confiança da vítima e depois ela vai e se quebra essa aproveita. confiança. Então, isso não é não é comum, não é tão incomum, obviamente, que a pessoa simplesmente fique chocada e não consiga ter uma reação mais assertiva num primeiro momento. Mas, em geral, os assediadores eles prosseguem. Então, às vezes, num primeiro momento, a vítima não tem um comportamento de negativa imediato, mas logo depois, mais adiante, ela vai cada vez se sentindo mais incomodada, mais oprimida, vai tendo problemas, inclusive às vezes problemas para dormir, problemas de frequência, e às vezes ela consegue, hoje nós temos protocolos de acolhimento e ela consegue desabafar. E às vezes a defesa do assediador, ela se baseia nisso, ela nunca disse não, a vítima nunca disse não. Será que é isso? Uhum. Então já digo que não é. Exatamente, é muito importante a gente discutir o consentimento, porque o consentimento não é o silêncio, né. O consentimento não pode ser a ausência do não. Ao contrário, o consentimento ele tem que ser a concordância clara que sim, eu quero, eu deixo, né. Então, aí é uma linha importante para a gente pautar nossa conduta com os colegas. Efetivamente. Se me consentiu, ok, né. A gente pode ter uma relação, né, que a gente também não pode Sim, mais ter relações dentro do nosso ambiente de trabalho. É possível, acontece, mas desde que seja então, tenha essa clareza desse consentimento. Até porque é muito perigoso quando a gente joga a culpa, né, sobre a vítima. claro. Isso é terrível, porque além do próprio sofrimento que ela tem, psicológico, social, organizacional, ainda tem que conviver com essa culpa, dizer: "Mas o que que eu fiz para provocar nele essa reação, essa conduta?". E ela se questiona, e ela sente medo, ela sente
menosprezada e não acolhida, julgada, inclusive, Exato. pelos próprios outros colegas, né, e por aí vai. Então é muito sério e a gente precisa realmente se debruçar, e falar, gente, muito honestamente, né, assumir uma comunicação mais assertiva, uma comunicação não violenta para dizer para o colega: "Colega, não, Exato. não". E sem que isso também, né, gente, não dificulte aí uma relação de trabalho, porque afinal de contas nós convivemos uns com os outros diariamente, mais conosco aqui do que às vezes dentro de casa, então é importante a gente construir um ambiente saudável, né, para as É. relações E saudáveis. doutora Ruth, deixa eu só colocar mais um ponto, fugindo do nosso roteiro, que é o seguinte, nas relações hoje, se a gente for olhar as pesquisas que a gente tem, quais são as formas que os casais, as pessoas se conhecem? Primeiro, hoje, passou hoje a internet. Então, internet, redes sociais, então é considerado a primeira forma onde as pessoas se conhecem para fins amorosos. Mas, em segundo lugar, está o ambiente de trabalho. Então, a gente tem que ter um cuidado para a gente também não criminalizar as relações. Agora, sempre com bom senso, as pessoas entendendo que há limites para isso. Namorar colega não é crime, né? Tem muitas empresas que elas têm códigos de conduta que elas não permitem, inclusive, esse tipo de relacionamento, mas é uma conduta humana. Como que se dá? Paquera é assédio? É, respeito, com respeito, um convite para uma colega, para um colega, isso não é considerado assédio. Obviamente que reiterar, é, Insistir, né? insistir de uma forma ofensiva, invasiva. Então, a gente precisa entender que os relacionamentos acontecem, mas uma vez que a pessoa simplesmente declinou o convite, a partir desse momento você não deve continuar, porque isso pode sim ser considerado um comportamento punível. Então, só quis fazer essa Uhum. colocação porque as pessoas às vezes, que estão nos assistindo pensam assim: não, mas o professor tal namora a professora tal, fulano namora a Beltrana, ó, eles já tiveram uma relação assim, assado. Então, essas são relações comuns, mas hoje, no nosso nível cultural que nós temos, isso é permitido, mas existe um limite, o limite do respeito, que é o limite exatamente do ponto que nós estávamos falando antes, consentimento. A Uhum. partir do momento que não há mais incentivo, não há mais consentimento para isso, precisa parar. Ó, feito com, vamos jantar, tal. Não, olha, desculpa, eu não tenho interesse, muito obrigado, tal. Acabou. Se a pessoa fica insistindo e depois ela usa de outros artifícios, tudo isso pode ser, eventualmente, dentro de um conjunto probatório, ser considerado uma conduta, às vezes, até assediosa. Uhum. Então, acho que é só fazer essa colocação, porque faço muitas palestras sobre assédio e as pessoas invariavelmente me perguntam sobre essa questão do relacionamento interpessoal aí, relacionamentos amorosos entre colegas de trabalho. É um assunto que as pessoas perguntam bastante. É verdade. Aqui no FB a gente tem uns casais, e uns casais muito bonitos, inclusive, que Então, se conheceram aqui e que passam muito bem. O IFB juntando casais. Mas é isso, porque foi uma relação consentida, claro. né? Assim, E o saudável. convite foi um convite que foi acolhido, teve uma empatia, teve uma receptividade. Né. E aí a gente pode também falar um pouquinho, né, doutor, sobre esse limite, que as pessoas vão impondo umas às outras, também na relação professor-estudante. Porque vejam, nós atendemos estudantes aqui, menores de idade, também maiores de idade, e a nossa preocupação, especialmente em relação aos menores de idade, como a gente iniciou o nosso programa falando desse espaço privilegiado que é a escola, né, que deveria proteger o seu bem maior, que são os estudantes. Vamos falar então dos estudantes menores de idade, que estão em processos de desenvolvimento. Né? Então, o professor não pode partir do pressuposto de, mas essa estudante ela está me provocando, né? Essa estudante ela me questiona, ela não pode, né? Que fique muito claro, o Exato. professor ele tem a posição ali de dono, né? Do espaço, ele é a autoridade, a gente já confirmou que tem uma questão de hierarquia, né? Perfeito. Juridicamente já validada, então o professor tem que ter essa consciência de também pôr o limite sobre esse estudante, não é verdade? Pode e deve.
até por uma questão de prevenção. O professor precisa ter cuidado e em algumas palestras que eu tenho feito, inclusive aqui no Instituto, temos feito essas conversas em vários campi, também um tema recorrente. Essa questão, os professores questionam, não, mas eu posso abraçar o aluno, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. O tema é sempre bom senso, como receber um aluno. Isso eu acho que pode ser até um tema para a gente, quem sabe, um outro podcast, ou outro, mas todo esse, todo esse comportamento tem que ser pautado pelo bom senso, pelo respeito, não sempre considerando que estamos lidando às vezes com pessoas em desenvolvimento, como você bem colocou, que vão ter na figura do professor uma confiança, quase como um pai, como uma mãe, pessoas de referência. Então, uma relação especial de confiança, a gente não pode abusar dessa confiança, exatamente porque isso sim pode gerar situações de assédio, situações que podem configurar outros tipos de conduta também. Então, não é recomendável que o professor tenha uma postura serena, que não significa ser triste, ser distante, significa simplesmente ter uma postura serena, de um comportamento sóbrio, no sentido de aproximação, às vezes, com alunos e alunas, para evitar esse tipo de comportamento, ter alguns cuidados quando vai receber, sala, né, deixar a porta aberta, se Uhum. tiver outra pessoa junto. Então, ter alguns cuidados, especialmente às vezes quando você não conhece muito bem aquele estudante, aquela estudante, para evitar, é, evitar Não exatamente entendi. essas interpretações e para a gente poder separar o joio do trigo, porque infelizmente tem pessoas que se valem dessa posição específica para cometer infrações administrativas. E infelizmente, vou dizer, como trabalho com esses processos e trabalhei com processos de várias instituições federais do Brasil inteiro sobre isso, infelizmente é um comportamento bastante recorrente. Exato. E aí eu trago uma informação para vocês, nós lançamos pela primeira vez, o relatório de gestão da corregedoria, então está em transparência ativa no site, e tristemente então a temática, né, de conduta, de conotação sexual, foi um tema significativo, né, um tema significativo de atenção correcional. E por isso também toda essa campanha de combate a qualquer tipo de violência no âmbito do IFB, né, e toda a relação que tem com a integridade, porque afeta a integridade institucional e afasta, né, os serviços públicos da sociedade. Então é muito sério. Estamos aqui então iniciando essa série do Integritude, falando dessa temática logo assim bem complexa, justamente para a gente, olha, não estamos, eh digamos, colocando panos, né, sobre abafando o caso, ao contrário, estamos trazendo ele à transparência para discuti-lo com honestidade e prevenir e remediar, né. Doutor, depois de então desses exemplos que nós trouxemos e as dicas que foram valiosas, vamos falar um pouquinho do fluxo da denúncia? Claro. Então, digamos que aí quem está nos escutando conseguiu identificar de alguma forma, estar passando por uma situação de violência, como eu disse para vocês, né, é tratado como microviolência que vai evoluindo. Identificou um colega, ou identificou alguém no ambiente que está passando por isso, que deseja fazer uma denúncia. Então, o canal oficial do IFB é o Fala BR, então a ouvidoria do Instituto Federal acolhe essa denúncia via sistema Fala BR, então vocês podem colocar no Google Fala BR, é um sistema do governo federal, seleciona lá a instituição, seleciona a temática da denúncia e aí descreve. E aí nessa descrição é fundamental, né, doutor, fazer uma boa denúncia. O que que é preciso ter nessa denúncia? Então, o onde, o como, quando, né, buscando trazer o máximo de elementos, inclusive já possíveis provas, né? Uma foto, um WhatsApp, mensagens, enfim, e-mails, testemunhas, quem viu. Então, um máximo de discrição, eh, para que a gente possa, então, dar um melhor encaminhamento nesse processo. É isso, doutor? Perfeito. Por que que é assim? Por que que precisa ser assim? Porque depois para a gente poder instaurar um processo administrativo disciplinar, ou uma sindicância, ou uma investigação preliminar,
a gente precisa de elementos mínimos de autoria e materialidade. Ou seja, o que é autoria? Eu preciso saber quem é a pessoa. Então eu não posso dizer, o professor que dá aula no turno da manhã, que tem o cabelo preto. Não, eu preciso ser mais claro. Olha, o professor fulano de tal. Às vezes as pessoas têm receio, mas nós temos série de mecanismos de proteção ao denunciante. Mas então isso precisa trazer com clareza, se puder trazer a data, se puder trazer o contexto, se puder trazer todos os elementos possíveis, melhor. Agora, é importante também colocar que os elementos para que a gente acione a administração não são os elementos que vão ser os mesmos elementos que vão levar à condenação. Para isso que a administração vai fazer uma investigação depois. Mas a gente precisa de elementos mínimos para identificar o comportamento e também saber quem é a pessoa que está sendo acusada. Então, são esses elementos fundamentais que nós precisamos para depois poder esclarecer esses fatos. E lembrando, em determinadas situações, nós temos na administração pública uma série de mecanismos para a proteção do denunciante. Nós podemos, por exemplo, em determinadas situações, cautelarmente afastar o servidor, por exemplo, o servidor que está sendo acusado de assédio, ele pode ser afastado do serviço e não pode, inclusive, frequentar o órgão ou a entidade pública. Então, nós temos alguns mecanismos, sim, para a proteção do denunciante e as pessoas podem saber. Outro elemento importante que a gente precisa colocar, né, que nem sempre quem comunica é a própria vítima, é muito comum isso. Às vezes são amigos, amigas, às vezes a vítima não se sente muito estimulada, ou está um pouco temerosa, ou está muito com problemas psicológicos decorrentes até daquela violência. Então, às vezes, quem acaba acionando a ouvidoria são amigos e amigas e acabam colocando esse relato. E se estiver bem identificado a autoria, quem é a pessoa que está praticando ou praticou esse fato, em qual mais ou menos o contexto, inclusive a questão da própria pessoa não precisar se identificar, né? Exato. Então isso é muito importante para que as pessoas não tenham medo de relatar esses casos, que são casos graves. Exatamente. Então fazer uma denúncia com o máximo de elementos, veracidade e boa-fé, certo? Ah, sem dúvida que a gente está partindo do pressuposto da boa-fé. Se tem pessoas que estão procedendo de má-fé também, aí a administração tem o dever também de atuar nesse caso, mas a gente sempre parte do pressuposto que está de boa-fé, a administração tem os seus mecanismos investigativos para avaliar exatamente a autoria e a materialidade desse Então, comportamento. a ouvidoria acolheu a denúncia, tendo então esses elementos mínimos, o processo é instruído, encaminhado às unidades, as unidades confirmam e também tramitam esse processo para a corregedoria, que é a unidade responsável, né, pela apuração. E dentro da corregedoria, então, se constitui comissões para fazer um processo investigativo, certo? Depois esse processo investigativo pode resultar em processo administrativo disciplinar. Às vezes, dependendo da materialidade, da substância dos fatos, o processo já transcorre diretamente para um processo administrativo disciplinar, que é um PAD, né? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso podcast, o Integritude. Então, assim, doutor, vamos só reforçar a ideia, qualquer conduta, tá, inadequada, de conotação sexual, ela deve ser combatida, certo? E é esse o termo, né? Combatido. Batida, enfrentada. Guerra, né? É isso. Porque não
podemos tolerar esse tipo de conduta mais hoje, né, atualmente na nossa sociedade. Então, qualquer tipo de conotação sexual, conduta de conotação sexual deve ser combatida. Agora, o tratamento, se vai ser um caso de assédio sexual e o enquadramento disso na Lei 8.112, vai ter um direcionamento, e se for outras condutas que são menos gravosas, né, com menos ônus, digamos assim, a pessoa ofendida e a administração, então caberá um outro direcionamento, certo? Perfeito. Muito bem. Então, a nossa proposta é trabalhar essa temática dentro da abordagem da integridade pública, porque a gente acredita que condutas, inadequadas no serviço público simplesmente afastam, né, o Instituto Federal da sua missão institucional, que é levar formação integral, de qualidade, gratuita, né, a formação do cidadão, e desenvolvimento, né, desse sujeito, na sociedade. Então, estamos aqui alertas, né, Procuradoria e Corregedoria, para atuar a favor dessa integridade institucional. Doutor, suas últimas palavras para a gente já encerrar? Eu gostaria de salientar, Ruth, a importância desse trabalho, que é um trabalho feito em articulação, tanto aqui da Procuradoria, do Instituto Federal, com a Corregedoria. A Advocacia Geral da União possui uma equipe especializada no tratamento dessa questão do assédio. A AGU, tanto a AGU como a Controladoria Geral da União, a CGU, tem guias. Então, nós temos hoje uma série de materiais, tem o Guia Lilás da CGU, a cartilha da AGU. Então, temos todo um material hoje para você que se interessa sobre esse assunto, você pode consultar. Você tem alguma dúvida também, a gente sempre está à disposição aqui, né, para tirar essas, para orientar, para mostrar quais são os principais repositórios, os guias, como a gente comentou. Então, há material. Hoje a gente passou por uma tomada de consciência, o ambiente mudou. Antigamente, as pessoas se tratavam de uma outra forma. Então a gente não pode chegar e dizer assim, ah, não, porque sempre foi assim. Nunca, ah, não, mas eu sempre fiz isso. O Uhum. fato de sempre ter sido assim não quer dizer que vai continuar sendo assim. A sociedade mudou, a cultura organizacional mudou, e comportamentos que anteriormente eram tolerados, não vou dizer nem que eram aceitos, eram tolerados, hoje não são mais. Então, espero que se aproveite, se tiver interesse, se aprofunde sobre o tema. Temos uma série de bibliografias excelentes para serem consultadas. Muito bem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, do nosso diálogo, da nossa conversa, que saibam agora identificar, condutas, né, que violam de alguma forma a dignidade da pessoa e que possam se sentir confiantes, e buscar a instituição para denunciar de forma consciente, né, com boa fé. E aqui a Corregedoria e a Procuradoria estão à disposição para trabalhar nesses processos e punir, né, junto com a autoridade, obviamente, nos casos que necessário for. Muito obrigada, espero vocês no próximo programa do Integre Todos. Obrigado.